Começando mais um teste de consumo aqui no canal, e o carro da vez, na verdade, é uma picape Fiat Titano Ranch 2026. Muitas coisas mudaram, inclusive a motorização, e nesse vídeo a gente vai conferir no quesito consumo o que mudou. A gente já testou a linha antiga também na versão Ranch, agora na 2026, e a gente vai conseguir fazer essa comparação de consumo. Será que é econômica? Será que bebe muito na cidade? Lembrando, ar ligado, eu vou explicar melhor para vocês, mas tração 4x2, não tem start-stop, ar-condicionado ligado e vamos sempre dirigindo de forma tranquila. O trecho, lógico, é 100% urbano. Vamos agora começar o nosso teste de consumo, e para isso estou resetando o percurso longo, que é o único resetável inclusive, depois eu mostro com detalhes, e também a velocidade média, que curiosamente você reseta separadamente. Ar-condicionado já está ligado e o modo de condução está no normal. Eu sinto falta de um eco, não que mudaria muita coisa no carro, mas acho que seria interessante ter esse modo, visto que tem o normal, o Sport, e quando você usa o 4x4 também tem o areia e o neve, então por que não ter um eco também, né? Tá no normal, então, que é o mais adequado. A tração está no 4x2, e eu já vou explicar todos os modos que ela tem, mas antes vou falar sobre o conjunto mecânico, a gente sempre começa por ele. Nessa linha 2026 da Titano, ela mudou o motor. Continua sendo um 2.2 turbo diesel, mas é um motor totalmente diferente, tá? Não é aquele. O que ela usava anteriormente vinha lá da Ducato. Essa de agora vem da Ram Rampage, da Ram Dakota, que é baseada na Titano, vem do Commander, da Toro, enfim, de vários outros modelos da Stellantis. E é um motor muito bom, para ser sincero, tá? Ele tende a ser econômico e também ter um bom desempenho. Inclusive, ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível, e rende 200 cavalos com 45,9 kg de torque. Só que temos uma diferença. Apesar do motor ser o mesmo desses outros modelos que eu falei para vocês, a transmissão é diferente. Lá na Rampage e tudo mais, você tem um câmbio automático de 9 marchas. Aqui você tem um câmbio automático de 8. Isso porque, pela construção do carro ali, parece que não daria muito certo, não encaixaria muito bem o de 9 marchas, então colocaram um câmbio diferente. Inclusive essa manopla aqui de transmissão é nova por conta disso, tá? Esse câmbio, ele aceita a manopla digital, então aquela de estágios, né, que você ia passando a marcha, ela não daria certo com essa nova transmissão, por isso que mudou a manopla também. Agora falando para vocês sobre a tração. Ela é prioritariamente traseira, ou seja, em modo 4x2 vai tracionar só atrás, normal de picapes médias. Mas agora ela tem uma novidade. Antes você tinha o 4x4 High, que é o alto, e o 4x4 Low, que é o reduzido. Agora o 4x4 alto é com U, de automático. Ou seja, você pode usar em qualquer terreno, inclusive no asfalto. Se eu quiser eu posso virar agora, mesmo com o carro em movimento. Ele aciona o 4x4 automático e ele vai então distribuir automaticamente, quem diria, a tração entre as 4 rodas. Você não vai bloquear em 4x4, ele vai fazer isso quando necessário. Agora o 4x4 Low, que é o reduzido, inclusive você tem que parar o carro, colocar o câmbio em N. Esse sim você usa até 40 km por hora e em condições de baixa aderência, lama, terra, o Waze apitando aqui, lama, terra, areia, enfim, coisas nesse sentido. Inclusive essa é outra diferença em relação à Rampage, por exemplo, ou a Toro, ou Commander, porque lá o câmbio de 9 marchas não tem uma reduzida real, eles usam a primeira e segunda marcha como se fosse uma reduzida, com relações bem mais curtas, né? Eles acharam um jeitinho de fazer como se fosse uma reduzida. Aqui não, é reduzida de fato, então é um sistema mais robusto e mais voltado ainda para o off-road. E eu já vou pedir para vocês, por que não, deixa o seu like aqui embaixo e hype esse conteúdo, pelo amor de Deus, é de graça, por que você não vai fazer isso? É só deixar o joinha e arrastar os comentários ali pro lado para achar essa opção gratuita de hypar. E quando a gente fala sobre consumo de combustível, seja ele gasolina, etanol, diesel, como nesse caso aqui, peso é sempre muito importante. Quanto mais pesado o carro for, mais você gasta combustível, é lógico. Eu estou sozinho aqui dentro do carro, embora eu tenha o peso de 2 pessoas, mas não tem carga na caçamba, a picape está vazia. Mas ela por si só já tem um peso bastante considerável, são 2.150 quilos nessa versão
Ranch, que é a mais completa da linha da Titan, pelo menos até o momento. Parece um número absurdo, mas para uma picape média tá normal, então ela tá na média do segmento, tá? Não é nada estrondoso. Agora eu vou falar também sobre o preço, que é o que vocês gostam de saber, né? Nessa versão Ranch, na linha 2026, lembrando que a Titan 25 é aquela anterior que não era boa, para ser sincero. A gente já testou ela no canal também, mas que tinha outro motor, outra calibração de suspensão, menos equipamentos, apesar do visual basicamente idêntico. E na linha 2026, então, ela passou a custar R$ 285.990. Teve um aumento de, se eu não me engano, 26 mil em relação à versão anterior. E aí você coloca mais um pouco da pintura, ela vai ali para 288 mil praticamente. Mas tem uma questão, no CNPJ, que é bem comum para quem compra picape média, ela sai na casa de 235 mil. Então é um desconto bem generoso, né? Quem está mais atento percebe que eu deixei aqui a multimídia na página Off-Road, que mostra alguns ângulos de inclinação, até mesmo da direção, latitude, longitude é bom, né? Longitude, altitude, etc. A temperatura exterior, ele mostra várias informações. Mas eu gostaria que tivesse o consumo instantâneo, e não tem, nem no painel, nem na multimídia. E uma curiosidade, tá? O conta-giros aqui ele é invertido, se vocês repararam bem, né? Então ele aumenta para o outro lado, né? Ele tá aqui e vem para cá. Pessoal, vou citar isso melhor na hora da nossa avaliação completa, né? Que a gente faz o test drive com o carro. Mas como envolve dirigir aqui, né, o consumo de combustível, eu vou aproveitar para citar. Esse câmbio de 8 marchas, ele às vezes parece demorar um pouquinho para entender quando você quer ganhar velocidade. Então, por exemplo, muitas vezes você pega um pouco de descida e os carros, eles seguram marcha quando você pisa no freio, justamente para ajudar no freio motor e você não ficar gastando tanto freio, tanto pastilha e tal, né, disco, à toa. Aqui na Titan não acontece muito bem dessa forma. Você pega a descida, ele vai segurando, e aí você vai ter que pisar no acelerador para ele poder deslanchar o carro, né? Mas você vai perceber que o câmbio está segurando o carro nas descidas, mesmo que você não esteja pisando no freio. Vamos falar sobre aquela variação a cada teste? Eu sei que para quem nos acompanha já está um pouco repetitivo, né? Mas é algo importante que eu sempre preciso citar para que as pessoas entendam melhor. Muita gente comenta aqui falando vários absurdos, mas não entendem a proposta do teste. Qual que é a questão? Nós já testamos aqui praticamente uns 90 carros ao total, né? E lógico, não dá para testar todos eles no mesmo dia, já pensou? Precisaria muito mais tempo. E se eu repetir esse percurso agora, provavelmente vai dar uma média um pouquinho diferente, porque nós temos variação. Você troca o dia, muda a quantidade de semáforos que você pega abertos ou fechados. Não dá para você fazer exatamente igual. Você não consegue andar 100% do tempo na mesma velocidade, então varia. Quando você para num semáforo, você parou o carro, depois você vai ter que acelerar para voltar para sua velocidade. Nessas acelerações você gasta combustível. Se você pega um dia com semáforos mais abertos, você anda mais linear, sem parar mais o carro, e acaba sendo mais econômico. Enfim, tá, até a temperatura externa muda e etc. Mas a gente segue um padrão, sempre o mesmo trecho, dirigindo de forma muito parecida. O trânsito, se tiver muito alto, a gente repete o teste, tá? Justamente para ficar mais justa essa comparação entre os carros que passam aqui no canal. Então a gente consegue reduzir bastante da variação, mas ela sempre vai existir, porque tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Aqui é um bom exemplo, acabamos de pegar um carro de autoescola na frente, ainda pegamos outra pessoa entrando ali no apartamento, então tivemos que fazer uma parada que a gente não esperava. Se não tivesse trânsito, eu não teria feito essa parada total. Chegando no final do nosso trecho, vocês sabem muito bem que nós vamos parar exatamente no mesmo ponto de sempre. A gente sai sempre do mesmo lugar também, para ficar mais comparável, mais justa, né? Como eu disse, fica muito próximos os testes. Então vamos lá. Essa picape tem câmera 360 graus, isso é bem legal. Então eu coloquei aqui, ó, na câmera da direita, e agora eu consigo aproximar bem a roda ali, ó, sem raspar na guia. Olha que bacana, ó. Parei bem pertinho, deixa só aproximar a traseira, que a picape é grande, né? Então a traseira demora um pouquinho para acompanhar. Vamos lá, coloquei no pé, desliguei a motorização, agora nada mais interfere na nossa média.
Vamos lá conferir qual foi o resultado. Vamos lá então, ligando aqui o painel de instrumentos, ele é parcialmente digital e possui 7 polegadas. Já gravei o Reels aqui antes, né? Então ele já está até que num percurso longo. Foram 10,2 km rodados, 24 minutos de trajeto, realmente está na média do que sempre levamos, e a velocidade média também está parecida com o que a gente sempre faz, 24 km por hora. Não significa que andamos o tempo todo a essa velocidade, pelo amor de Deus, é velocidade média, tá? O consumo, então, foi de 11,1 km por litro. O Inmetro diz que na cidade com essa picape, logicamente com diesel, a gente faz 9,9 km por litro. E olha que o nosso aqui inclui o ar-condicionado ligado, hein? Então a gente conseguiu uma média consideravelmente melhor do que a do Inmetro. Mas vamos então à conclusão, o que eu achei sobre essa média de 11,1 km por litro. Para uma picape que é do segmento de médias, mas a gente sabe que ela tem um porte grande para o mercado brasileiro, né? Eu achei muito bom. Para vocês terem uma ideia, foi exatamente a mesma média que fez um Jeep Commander Overland 2.2 diesel 4x4 com câmbio de 9 marchas, é o mesmo motor, mas muda o câmbio, que fez 11,1 por litro também. Mas por incrível que pareça, ela foi mais econômica do que a Ram Rampage Laramie, também com esse motor, o outro câmbio, como eu disse, que fez 10,5 km por litro. Para um outro efeito de comparação, a Titano anterior, também na versão Range, também era 2.2 diesel, mas câmbio automático de 6 marchas e na linha 25, que era outro motor. Ela fez 10,1 km por litro, exatamente um a menos do que essa atual. Então vocês podem ver que além de ter melhorado bastante o desempenho, a gente vai falar isso na avaliação completa e no vídeo de viagem, ainda ficou mais econômica. Então esse motor caiu muito bem aqui para Titano 2026. Ah não, eu tô vendo que você tá saindo desse vídeo sem ter deixado o like e sem ter hypado o conteúdo, hein? Poxa vida, é de graça, ainda dá tempo, faz isso lá pra gente. Por favor, que ajuda muito. E é claro, né? Comenta aqui a sua opinião. Você esperava mais da Titano? Mais do que isso? Você esperava menos? O que você achou? Ou quem sabe se é muito bom e você adivinhou que ela realmente faria isso? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. E é claro, né, pessoal? Se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal aqui com essa picape e também com todos os outros carros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.